Conversamos hoje em nosso ciclo de entrevistas do GNB One on One com o Rodrigo Cambiaghi, diretor de vendas Latam para Aedes da Sport Radar. Como vai, Rodrigo? Tudo bom, Gildo? Boa tarde. Como você vai? Muito bem. Seja bem-vindo ao nosso One on One. Vocês lançaram recentemente um white paper sobre como controlar custos de aquisição de clientes nas apostas esportivas. Como é que surgiu essa ideia dentro da Sport Radar para tratar de um tema tão importante? Vamos lá, Gildo. A Sport Radar é uma empresa que tem mais de 20 anos, trabalha com mais de 900 clientes no mundo todo, e hoje a gente tem mais de 100 campanhas ativas de aquisição para diferentes marcas, diferentes tamanhos do mundo todo, tá? O white paper nada mais é do que uma compilação de muitos aprendizados que a gente teve, e muitos insights que a nossa equipe teve trabalhando muito próximos a esses clientes em algumas das principais marcas do mundo todo, tá? E é um estudo aprofundado, são 32 páginas tratando do tema, né? Quanto tempo levou para se desenvolver esse trabalho e como foi o processo de elaboração do white paper? Olha, esse é um trabalho que ele compila mais de 3 anos de dados que a gente está operando à nossa frente de ads de aquisição, e a gente pensa que a gente compilou esses 3 anos de dados que a gente vem operando, e a gente juntou os experts da nossa equipe para poder produzir esse material. E quem é que você acha que não deve perder a oportunidade de fazer o download desse white paper e entendê-lo muito bem? Esse é um white paper que foi produzido para quem trabalha na parte de marketing de aquisição, mas ele também contém muita informação estratégica sobre como estabelecer budget de marketing, como estabelecer um limite de custo de aquisição, que são importantes para tomadores de decisão, equipe de C-level e diretoria. E também para quem se interessa pelo mercado de apostas, né? A gente vê que é um mercado que está crescendo bastante e está surgindo muita oportunidade também. E, inclusive, os clubes de futebol, que são grandes patrocinados de casas de apostas, e, obviamente, outras entidades esportivas em outras modalidades, né? Bom, com certeza. A gente vê que a maioria dos clubes de futebol hoje tem parceria com alguma casa de aposta, e para os clubes entenderem como que funciona o nosso mercado e o que é importante eles ressaltarem, a gente consegue criar parcerias mais saudáveis e mais sustentáveis para a gente poder crescer junto. E para dar uma visão, vamos dizer, mais ampla aos interessados em obter esse white paper, como é que você explicaria o que realmente significa aquisição de cliente? Vamos lá. Quando a gente está falando de aquisição, no termo mais prático da nossa indústria, a gente está falando de FTD, que é uma métrica chamada First Time Deposit. A maioria das casas de aposta tem isso como principal KPI de aquisição. Mas isso é só o topo do iceberg, o topo do iceberg, tá? Para a gente poder ter um custo de aquisição sustentável, é necessário a gente também entender o contexto em que esse custo de aquisição está. Para isso é importante a gente entender outras métricas como o Lifetime Value, poder criar modelos de atribuição mais complexos, como o modelo de Multi-Touch Attribution, que é um dos pontos que a gente também fala no nosso white paper. E os custos de aquisição de clientes hoje no Brasil são elevados? Estão dentro da média? Como é que está isso no mercado, em comparação ao mercado mundial? Olha, isso vai depender muito do tamanho do operador, tá? E de como que é o ecossistema, como que é o marketing, como é a plataforma dele, tá? Mas quando a gente olha hoje o custo de aquisição no Brasil comparado com, por exemplo, a Europa, que é um mercado muito mais maduro e que já está, vamos supor assim, ele já não cresce a passos tão largos como no mercado brasileiro, a gente pode considerar o custo de aquisição no Brasil um custo um pouco mais barato que os mercados europeus. E quais são vamos dizer, as principais diferenças entre aquisição de clientes e valor de ciclo da vida? Quer dizer, existe aí um balanço, né? Como é que é isso? Vamos lá. Eu vou tentar simplificar de uma forma bem fácil para todo mundo entender. Quando a gente está falando de CPA, custo de aquisição é uma métrica ligada a novos clientes, que eles estão entrando na nossa plataforma e fazendo o primeiro depósito, que é aquele FTD que eu falei no começo da entrevista. Quanto que custa para trazer esse novo usuário? Isso não inclui só custo de campanha, mas também bônus que você vai oferecer para o cliente, custo de operação da plataforma. Então, tudo isso é importante para a gente poder compor um custo de aquisição. Quando patrocínio também, né? Patrocínio também. Quando a gente está falando de Lifetime Value, que é o LTV, que é uma outra métrica, a gente está falando de retenção. E aí a gente está falando que é uma métrica que gera lucro.
quanto de lucro esse cliente gera para a gente ao longo do ciclo de vida que ele vai estar na plataforma conosco. Então, pensa que CPA é o que gera custo e LTV é o que gera lucro. Então, se o seu CPA for muito mais alto que o seu LTV, você vai tomar prejuízo na operação. A sua operação não vai fechar a conta. Então, quanto mais alto for o seu CPA, mais alto vai ter que ser o seu LTV. E você vai ter que equiparar sempre essas duas métricas. É por isso que elas estão intrinsecamente ligadas e por isso que a gente fala sobre elas bastante no white paper. Bom, então, diante disso, quais são as principais estratégias que um operador deve considerar para buscar reduzir os custos de aquisição e, obviamente, elevar o resultado final da sua operação? Olha, eu gosto de falar algumas, tá? Uma que eu gosto muito e eu falo bastante com meus clientes é a gente mudar o modelo de atribuição. Do modelo de last click, onde a gente considera só o último clique como responsável pela conversão, para o modelo de multi-touch, que é o modelo mais amplamente utilizado na indústria, não só na de apostas, como também em outras indústrias que trabalham com aquisição online. É a gente poder olhar para a jornada do consumidor por inteiro e para o funil de conversão de uma forma mais completa, a gente consegue atribuir pesos diferentes para os diferentes meios de aquisição. Como eu costumo falar, a gente não toma uma decisão baseada só numa busca no Google ou só num banner que a gente clica. O processo de conversão ele é muito mais amplo e muito mais complexo, e por isso que a gente tem que olhar para essa métrica de uma forma mais ampliada. Outro ponto que eu também gosto de olhar é a gente criar um ecossistema de aquisição. Quanto mais a gente diversifica os meios, mais interessante, mais fácil e mais benéfico e mais barato também é para o operador converter novos clientes para a plataforma deles. Bom, existe um papel fundamental no segmento, que são os afiliados. Como é que eles entram nesse processo? O afiliado ele é de extrema importância, tá, para a nossa indústria. A gente sabe que ele é uma espinha dorsal para muitos operadores do mundo inteiro e vai continuar sendo e nunca vai deixar de existir. Mas o que eu sempre ressalto com meus clientes é que não dá para você depender só do seu afiliado para você crescer. A gente percebe na prática e observando campanhas dos operadores que a gente opera, que a gente trabalha, que operadores que diversificam mais o investimento de mídia e não dependem só do afiliado têm custos de aquisição mais baratos do que operadores que dependem só do afiliado. Então, quanto mais meios ele tem, mais complexo é o funil de aquisição dele e mais pontos de contato ele tem com o cliente, mais barata é a conversão. Isso, inclusive, ajuda o trabalho do afiliado a converter mais os clientes que passam pelas propriedades deles. E existem alguns, vamos dizer, fatores que influenciam no custo de aquisição, e eles são os mesmos em todos os mercados? Como é que o operador no Brasil e América Latina pode tratar essa questão de entender bem a questão dos custos de aquisição? Olha, de maneira geral, sim. São fatores similares que influenciam o custo de aquisição em qualquer lugar do mundo, tá? Então, vou te dar um exemplo. O mercado no Brasil, Estados Unidos e alguns países da África, onde a aposta esportiva ainda é uma novidade, é um mercado que está crescendo muito, os operadores eles conseguem crescer sem precisar roubar o usuário da concorrência, sem roubar cliente da concorrência. Então, é possível a gente crescer educando esses novos usuários. Quando a gente fala de mercados europeus, ou, por exemplo, no México, que é um mercado mais maduro, a taxa de crescimento do mercado é um pouco menor. Então, para você poder crescer, você precisa roubar o cliente da concorrência. Eu costumo brincar aqui com meus clientes que no momento que a gente está no Brasil, a gente não precisa roubar, a gente não precisa brigar entre a gente, entre os operadores. Tem mercado para todo mundo crescer agora. E já que você falou de Brasil, como é que a Sport Radar se posiciona atualmente no mercado brasileiro e como é que tem sido esse crescimento dela localmente? Olha, o crescimento tem sido muito interessante aqui para a região. A gente tem investido bastante, a gente tem um contato muito próximo com os operadores, os principais operadores aqui do Brasil, tanto operadores brasileiros quanto operadores estrangeiros que têm operação aqui no Brasil. E a relação tem sido muito boa, assim. A gente vê um mercado muito promissor e a gente aposta bastante aqui.